Boa noite, gente. Obrigado aí quem está entrando. Vamos esperar o pessoal entrar mais um pouquinho aqui. Hoje a gente queria bater um papo aqui sobre o mercado de ações, sobre investimento em bolsa de valores, os melhores setores para a gente poder investir na bolsa. E deixa o pessoal entrar mais um minutinho aí. Bom, gente, meu nome é Rafael Falsi, para quem não me conhece ainda. Eu invisto no mercado de ações desde o ano de 2002, 2003. Meu primeiro investimento foi em fundos de ações da Vale do Rio Doce e na época eu investia sem saber o que estava fazendo, né? E depois disso eu fui investir pensando que poderia ganhar dinheiro no curto prazo e comecei a estudar a respeito de fazer trade, né? É uma coisa bem falada aí atualmente. A gente ouve muita gente operando, comprando e vendendo ações. E comecei a estudar sobre trade lá em 2004, né? E fiz vários cursos. Na época existiam cursos de fim de semana, então a gente ficava o final de semana inteiro imerso aprendendo a operar via gráfico, né? Tentando saber o melhor momento de comprar e vender ações para ter um lucro no curto prazo. Era esse o objetivo da época. E com o tempo isso acabou virando uma profissão. Eu lá trabalhava na época no Hotel Ouro Minas e lá a gente fazia a gestão dos investimentos dos sócios lá. E nesse período a gente operava o dinheiro deles comprando e vendendo e tinha um resultado até satisfatório, sabe? Só que a gente pegou um dos melhores períodos de alta que a Bolsa já teve, ali do ano de 2003 até o ano de 2008. E a Bolsa praticamente só subia nesse período. E a gente comprava e vendia, e no final de 2008 começou a crise do subprime e a Bolsa despencou. E no final desse período todo a gente viu que não ficou com praticamente nada do lucro, né? Enquanto o mercado se multiplicou em média por 7 vezes mais ou menos nesse período, a gente praticamente não ficou com dinheiro nenhum. E de lá para cá eu continuei estudando sobre o mercado, acabei fazendo uma especialização nessa área também, fui professor de uma faculdade aqui da nossa região por 6 anos, também nessa área de mercado de capitais, sempre acompanhando as ações e tudo, mas não tinha uma metodologia consistente que desse resultados efetivos dentro do mercado. A gente já operei opções também. Opções, para quem não sabe, é um derivativo, é um direito de compra ou um direito de venda em cima de uma ação, né? Então ela tem oscilações muito bruscas, né? Já cheguei a ver uma opção na época do pré-sal dar 22.000% em um dia, né? Assim, é uma valorização absurda. E da mesma velocidade que sobe também cai, né? Então, assim, o risco é muito grande, opções. Existem maneiras mais defensivas de operar opções, mas esse não é nosso tema. Mas é uma coisa que ficou de aprendizado do mercado de opções, quando eu vejo algumas pessoas interessadas em aprender mais. O Papa dessa época, né, lá de 2005, mais ou menos, de opções, chamava Baster. Ele, inclusive, tinha um livro de opções, dava curso, eu cheguei a fazer um curso com ele aqui em Belo Horizonte na época. E ele, que sempre operou opções na vida inteira, parou de operar opções e não recomenda nem para os inimigos dele, né? Então, assim, é uma coisa que eu busquei muito aprender no mercado, é a questão da perenidade. Fugir dos lucros de curto prazo, porque existem várias e várias maneiras de se ganhar dinheiro rápido no mercado. O problema é ficar com esse dinheiro, né? Não adianta nada, a pessoa dobra, triplica o capital em pouquíssimo tempo, daí a pouco ele perde todo o dinheiro que ele ganhou, inclusive às vezes parte do que ele colocou também. Então, buscando essa metodologia ao longo desse tempo todo, ali em 2017 eu fiz um teste de voltar de novo para o mercado e fiz uma análise, né? Por acaso eu achei aqui em casa um caderno meu de 2006 e nesse caderno tinha algumas ações que eu comprava, que eu vendia lá na época, e vi que essas ações, se eu não tivesse feito absolutamente nada com as ações que eu tinha lá em 2005, 2006, eu teria tido um ganho infinitamente maior do que eu tive com essas operações de curto prazo, que foi praticamente nulo, né? Então vi várias ações dessa carteira que eu tinha lá em 2006
que se multiplicaram por 3, 4, 5 vezes, né, nesse período aí de mais ou menos 12 anos, e algumas ações que as empresas praticamente quebraram, né? Então, por exemplo, eu tinha a ação da Telemar, que virou Oi e hoje vale poucos reais, aí, R$ 2 aí mais ou menos cada ação, né? A empresa praticamente acabou, está em recuperação judicial e tudo, e outras empresas até chegaram a fechar capital, mas na média a valorização da carteira teria sido muito expressiva. E em 2017 eu voltei a investir e daí a pouco eu precisei do dinheiro de novo no finalzinho do ano e tive que vender de novo essas ações. Mas aí em 2018 eu analisei de novo o mercado e vi mais uma vez que se eu tivesse ficado com as ações de 2017, eu teria tido ganhos a preço de hoje em 2020 de 5 até 6 vezes em algumas ações. Então o mercado de ações, né, assim, depois de muito quebrar a cabeça, de comprar, vender e tudo, eu vi que existe uma forma mais simples, né, que é contrário do que se vende por aí. Então eu vejo muita gente criando dificuldade para poder vender facilidade. Pessoas falando que compra melhor momento de comprar, o melhor momento de vender, e muitas vezes contra os ciclos do mercado. Então, recentemente tem se falado muito aí a respeito de investimento lá nos Estados Unidos, na Bolsa Americana e tudo. Só que as pessoas têm que ter a visão de que no mercado existem ciclos econômicos, né? E nesse momento a gente está vivendo um ciclo, provavelmente, de alta das commodities. E a Bolsa Brasileira ela é muito forte em commodities, né? A Petrobras, o petróleo, entre outras, a Vale do Rio Doce no minério e várias empresas no ramo de commodities. O setor de aço também. Então a gente tem os ciclos. Então a Bolsa Brasileira realmente, como um todo, ela foi muito mal nos últimos 10 anos. E a americana, em compensação, subiu bastante nesse mesmo período. Só que normalmente os ciclos se invertem. Então, pelo que tem apresentado no ciclo atual de 2016 para cá, que foi paralisado aí por conta do coronavírus, e o corona aconteceu um movimento interessante do mercado, que ele começou o ano subindo bastante, né? E veio essa pandemia e ela despencou, né? Despencou metade do preço do que estava, né? Algumas ações chegaram a cair 70%, mais ou menos. E no momento que a gente está gravando esse vídeo aqui, ela está exatamente no mesmo preço praticamente que ela estava no começo do ano, né? Então, ou seja, a Bolsa recuperou praticamente tudo, né? Algumas ações ainda não, outras já estão ao contrário, né? Já subiram demais, até bem mais do que estavam antes. E isso com essa, né, depois dessa experiência desse tempo todo, a metodologia que ficou clara para mim é investir em boas empresas que paguem bons dividendos. É uma metodologia muito simples, né, que não exige que a gente acerte o momento de comprar a ação, até porque ninguém tem essa bola de cristal. Quem falar que sabe se amanhã o mercado vai subir ou cair está chutando, tá? Essa possibilidade não existe. Então, assim, o que realmente é consistente é você montar uma carteira com foco no longo prazo e com essa carteira você vai reinvestindo os dividendos que as empresas vão pagando. O que são dividendos? Os dividendos são uma parcela do lucro da empresa que é distribuído aos acionistas. Então essa parcela é proporcional ao número de ações que você tem. Então se a empresa paga R$1 de dividendo por ação, você tem 100 ações, então R$1 vezes 100, você vai receber R$100 de dividendo naquele período ali. E então a ideia é que você vá acumulando ações para poder conseguir aumentar esses dividendos. E esses dividendos que você vai recebendo, eles vão potencializando a sua carteira de ações, para que você tenha um resultado mais expressivo. E uma coisa bem interessante que muita gente às vezes não observa no mercado e de certa forma iludido, né, pelo que os analistas falam. Então a gente precisa ter uma clareza de que muitas vezes o que é falado na mídia é justamente o oposto do que deveria ser feito no mercado. Justamente por isso, cerca de 90% das pessoas que investem na bolsa acabam perdendo dinheiro depois de algum tempo. Então essas pessoas entram ali iludidas que conseguem ganhar dinheiro rápido, que não precisa fazer nenhuma análise de quais empresas, ouvem dicas de todos os lugares, assim, compra ação tal, agora é investimento, agora é hora do dólar, agora é hora da bolsa, agora é hora do Bitcoin, e fica nesse giro de patrimônio e não consegue ter resultados consistentes.
Então essa metodologia ela busca justamente essa consistência para que ao longo do tempo você consiga ter uma renda extra, né? Assim, um rendimento extra que não dependa diretamente do seu trabalho. É isso que o mercado de ações tem para oferecer. Então muita gente não conhece como é que funciona e acaba investindo às vezes em renda fixa. E a gente analisando, até fiz esse post hoje aqui, que a renda fixa hoje perde da inflação. Isso é a inflação do IPCA. Se a gente analisar a inflação do IGPM, então é aí que não tem chance mesmo, né? Porque o IGPM está dando acumulado aí quase 24% no último ano. Já as ações, elas oferecem uma proteção muito forte em relação à inflação. Por que ela oferece essa proteção? Quando você compra uma ação, você se torna sócio de uma empresa. E você sendo sócio dessa empresa, você participa dos lucros. Para a empresa se manter competitiva e se manter lucrativa ao longo do tempo, um dos princípios que tem que ter é a questão do reajuste de preços para que os preços vigentes na venda dos produtos ou dos serviços dela continuem competitivos no mercado e que ela consiga continuar tendo lucro. Ou seja, se a empresa teve um aumento nos custos, seja lá o motivo que for, ela vai repassar esse aumento para o consumidor final. Tá? Sempre a empresa vai precisar fazer isso, porque senão ela não consegue sobreviver a longo prazo. Então, a empresa repassando esse aumento de custo, automaticamente ela já está repondo o índice de inflação, ou seja, ela está repassando os custos que ela está tendo aumento e está repassando para o preço final. Então, as ações são um ativo real. E aí sempre a empresa vai estar corrigindo isso para ela se manter competitiva e se manter viva ao longo do tempo. Tá? Então, automaticamente, você investir em ações, você já tem essa proteção contra a inflação, tá certo? E aí, esses dividendos também, eles são pagos aí mais ou menos, depende muito da empresa, mas grande parte delas pagam aí de 2 a 4 vezes ao ano. Tá? Então, existem duas formas de pagar, dividendos e juros sobre capital próprio, tá? Ou JCP, que no final das contas é a mesma coisa. A única diferença é a questão tributária, que o juro sobre capital próprio, na hora que você vai recebê-lo, automaticamente você já recebe o desconto do imposto de renda. Abate ali 15% desse valor que você está recebendo e cai na sua conta já descontado. Já os dividendos não. Eles já são, no momento, pela legislação vigente, eles já são 100% isentos do imposto de renda. Tá certo? Então, essa é a forma principal de investir no mercado. Então, é se associando a essas boas empresas e focando sempre no prazo maior possível que você possa ficar com essas ações. Então, existem estudos que mostram que a partir ali de 6 ou 7 anos, o seu aporte mensal ele já é devolvido na forma de dividendos. Então, por exemplo, você começa investindo aí R$1.000 por mês em ações. Então, todos os meses você compra ações de empresas boas pagadoras de dividendos e ali por volta de 6, 7 anos, esses mesmos R$1.000 que você está investindo, se você não tiver feito nenhum aporte extra, né, nenhum colocado mais ações aí, você estará recebendo essa renda de volta. E se você continuar aportando esses R$1.000 e mais os R$1.000 que você está recebendo de dividendo, a partir dessa fase ali de 6, 7 anos, esses dividendos já crescem de forma exponencial. Então você começa a ter os juros do dividendo, né, o valor que você vai utilizando para reaplicar, que esse valor é crescente, e mais o valor que você está aportando mensalmente. E dali para frente você começa a ter uma renda cada vez maior, tá certo? Uma grande vantagem também que eu vejo no mercado de ações, e principalmente nessa forma de investir, é que ela precisa de muito pouca demanda de tempo para você acompanhar. Então, você analisando os seus ativos ali uma vez, 2 vezes por mês aproximadamente, para você ver o momento de comprar suas ações, gastando ali cerca de 15, 20 minutos por mês, é mais do que o suficiente para você ter um bom resultado no mercado, tá certo? Então, a partir daquilo ali, você vai acumulando esses ativos e vai fazendo o seu patrimônio crescer de forma consistente. Aí muita gente pergunta o seguinte: quais são as melhores ações para poder você investir no mercado? Quais os setores, né, que é até o tema dessa live aqui, para poder investir? Os setores principais que são os maiores pagadores de dividendos, o principal deles é o setor de energia elétrica, tá?
Por que as empresas de energia elétrica são as melhores pagadoras de dividendos? Porque existe uma previsibilidade muito grande na receita dessas empresas, tá certo? Então, no setor de energia, o consumo médio de energia das casas, das empresas de um modo geral, ele se mantém estável de um modo geral. Então ele vai se mantendo ao longo do tempo, então ele não tem oscilações grandes e, consequentemente, essas empresas que fornecem energia elétrica, elas mantêm a receita delas bem previsível. Então teve uma crise como a gente viveu agora do corona, mas o consumo de energia elétrica é praticamente o mesmo, né? Algumas empresas reduziram ali algumas operações e tudo, mas o consumo das residências acabou aumentando. Então as empresas sentiram muito pouco nesse momento essa queda de demanda que praticamente não houve, apesar de uma crise com a magnitude que foi, né, e que ainda está sendo, de certa forma, aí, o coronavírus. Então, esse setor de energia ele é dividido em 3 subsetores, que são geração, né? Então a parte da geração no Brasil ela é quase que 70% de energia hidrelétrica e ali mais ou menos 7%, né, as energias gás natural, agora está entrando mais a parte eólica e solar também, mas ainda representa um percentual muito pequeno da geração toda do Brasil. E é um dos setores fundamentais aí da parte de geração. Então, empresas do setor de geração, a gente pode dar o exemplo aqui em Minas Gerais da CEMIG, né? Ela acaba atuando nos 3 setores, de certa forma. Ela tem a parte de geração, ela tem também a parte de transmissão de energia e a parte de distribuição, que é quando a energia chega na nossa casa. A parte de transmissão de energia seria o segundo subsetor, ela é o que a gente fala que como seria o filé mignon do setor de energia elétrica. E as principais empresas são Taesa e Transmissão Paulista. Tem também a Lupar e agora a Energias do Brasil, a NBR, está também entrando mais fortemente nessa parte de transmissão. Por que ele é o filé? O que é o melhor tipo de empresa para poder investir dentro do setor de energia elétrica? Porque nessas empresas o lucro é ainda mais previsível do que em todas as outras. Por quê? Os contratos são de 30 anos, renováveis por mais 30 de um modo geral, e nesses contratos de transmissão de energia, né, o que são a transmissão? Aquelas linhas grandes que a gente vê às vezes nas estradas, né, aqueles postes bem grandes que passam aquela energia que vem da onde que é gerada, né? E no Brasil isso é muito importante porque a energia de um modo geral ela é gerada bem longe de onde que ela é consumida. Então, por exemplo, a gente vê que uma das principais usinas do Brasil, ela está lá em Foz do Iguaçu, a usina de Itaipu, e ela manda muita energia para a região de São Paulo. Então ela tem que atravessar ali vários estados, são muitos quilômetros de transmissão de energia. E a Taesa é uma dessas empresas, né? Transmissão Paulista é outra, e ela tem a receita previsível, porque ela recebe o contrato, o valor dela fixo mensal, a receita dela, ela não depende de quanta energia está passando ali pelos postes dela, né? O contrato é fixo e é reajustado pela inflação. Então a Taesa tem vários contratos ainda indexados ao IGPM, né? Que é o índice de inflação que mais subiu aí nos últimos anos, e os contratos mais novos de 2009 para cá, eles já são reajustados pelo IPCA. O reajuste é um pouco menor aí, porque a inflação do IPCA tem sido um pouco menor. Então, as empresas do setor de transmissão, elas são as mais seguras. Então, quando a gente vê ali o momento da crise, do caso do corona, que essas empresas também caíram na bolsa, elas caíram menos do que a média do mercado, elas caíram cerca ali de 15%, 20%, mas não tinha justificativa aparente nenhuma para essa queda, porque a receita dela continua ilesa, né? Não tem diferença nenhuma por conta dessa questão da receita dela já ser contratada por 30 anos. Se vai consumir menos energia ou mais, o que vai acontecer, não muda nada para ela. Então esse setor ele distribui muito dividendo, essas empresas chegam a distribuir ali mais ou menos 80%, 90% dos lucros que elas têm, né? Então, e a previsibilidade é muito grande, né? Só a Taesa esse ano, até o momento, eu até acabei de olhar aqui, parece que ela anunciou mais um juro sobre capital próprio, ela está pagando aí nesse ano praticamente aproximado 3,50 de dividendo no ano. É um dividendo bem considerável em relação ao preço da ação. Isso aí dá mais
do que 10% do valor da ação, fora a valorização que a ação tem, né? Então o foco é em dividendos, mas quase sempre, né, uma empresa boa pagadora de dividendo, ela tem o lucro dela crescendo, e com o lucro crescendo, automaticamente a cotação dela vai crescendo ao longo do tempo. No curto prazo, acontece de tudo, mas no longo prazo, as cotações das ações sempre acompanham o lucro das empresas. Então, se a empresa tem um lucro crescente, ela vai ter ali ao longo do tempo também a cotação dela crescendo e, consequentemente, os dividendos também crescendo. Por último, o setor de energia, a gente tem o setor de distribuição, que seria o setor mais delicado aí dos três aí dentro da energia elétrica. Porque dentro do setor de transmissão, de distribuição, existe a questão de muita perda, né? Porque existe muito gato, o custo de reposição de poste, muitas despesas ali operacionais para manter a energia chegando às residências, né? A questão da necessidade de investimento para estar ampliando essas linhas, ampliando a rede de energia elétrica e tudo. Então essas empresas são um pouco mais delicadas e tendem a pagar, ter dividendos mais instáveis aí, né? Então, dentro do setor de energia, as empresas melhores pagadoras de dividendos são as transmissoras, sem dúvida alguma, certo? Então, além do setor de energia elétrica, a gente tem um outro setor também que é muito representativo na parte de dividendos, que é o setor bancário, né? Historicamente no Brasil, os bancos são altamente lucrativos, muito em função das altas taxas de juros que a gente teve aí ao longo do, né, desde o começo do Plano Real em 94, o mecanismo utilizado para segurar a inflação era o aumento da taxa de juros. Com a mudança agora de governo mais recente, o Paulo Guedes, que é o ministro da Economia, tem buscado outras estratégias para tentar segurar a inflação, que não diretamente também o aumento dos juros, né? A influência dele, né, nessa maneira de fazer, né, apesar de que isso é decidido realmente pelo Banco Central, eles aqui comandam essa questão de como controlar a inflação ali com os juros, só que o setor bancário ele foi mudando ao longo do tempo a forma de receita dele. Então hoje os bancos têm uma receita muito grande relativa à prestação de serviços. Então os grandes bancos eles cobram taxa de manutenção de conta, então assim, eles estão conseguindo aumentar muito a gama de clientes, mas a gente tem que olhar com a ótica de sócio. Então a ótica agora que a gente vê a questão dos bancos, a gente precisa ver quais bancos são geradores de receita e de lucro, né, principalmente. Então, se a gente tem um banco que não cobra tarifa de praticamente nada, aonde que esse banco vai ganhar dinheiro? Então, ele tem que buscar maneiras de ganhar dinheiro para aí sim ele ser lucrativo e distribuir dividendos para os acionistas. Então, por enquanto, eles apresentaram valorizações gigantescas, que o caso do banco é o caso do Banco Inter, né? Subiu bastante, as ações se valorizaram muito, porque acredita-se que ele está buscando maneiras ligadas aí ao marketplace, outras maneiras de conseguir receita, e que ele vai ter um lucro muito grande no futuro. Perfeito. Se isso se confirmar, aí sim as ações deles vão confirmar o valor que estão valendo no momento. Agora, se isso não acontecer na prática, essas ações vão cair bastante, como em todas as empresas aconteceram na história, que não confirmaram a expectativa de lucro crescente. Então o mercado espera, por exemplo, a questão do Magazine Luiza é a mesma coisa. Então é uma ação que existe uma expectativa de crescimento de lucro muito grande, e realmente é uma empresa bem gerida e tem conseguido resultados consistentes, está abocanhando boa parte do mercado de varejo, mas ela precisa manter esse crescimento de lucro. Se ela não confirmar isso, com certeza essas ações vão despencar futuramente, né? Então, com a questão dos bancos, os bancos tradicionais, eles ainda conseguem ter um lucro muito forte, tá certo? Então, tô até vendo o comentário aqui do Sérgio, né? Justamente, o Eike Batista é um ótimo exemplo do que aconteceu, né? Ele criou as empresas X ali nos anos 2010, 11, né? Mais ou menos 12 ali, começou a estourar algumas bombas ali, ainda era muito forte. E as empresas dele simplesmente tinham uma previsão, né? Uma imaginação que iriam dar lucros enormes,
e depois isso na prática não se confirmou, e essas empresas vieram de valores absurdos a poucos centavos, né? Então a OGX, que é a exploradora de petróleo, praticamente acabou, a MMX, que era mineradora, a empresa de energia elétrica dela acabou sendo comprada por outra empresa, que é hoje a Eneva, é até uma empresa muito bem administrada, mas não tem nada a ver mais com o Eike Batista ali desde 2017 ali mais ou menos, tá certo? Então justamente confirmando essa teoria aí de que a empresa precisa confirmar esses lucros, tá? E os bancos também são da mesma maneira. Então se você quer receber dividendo, os bancos são uma maneira, um dos investimentos até então bem consideráveis aí na parte de dividendos, tá certo? Então os principais bancos que pagam dividendo hoje é o Itaú, né? Uma outra empresa junto do Itaú, que é a Itaúsa. O que é a Itaúsa? A Itaúsa é grande parte do Banco Itaú, quase que 90% da receita dela vem do Banco Itaú, mas ela vem diversificando, é uma holding que vem diversificando em outros investimentos. Então ela tem uma parte de gás, que ela comprou agora a Liquigás, junto com a Copagaz, tem uma empresa de gás de cozinha. Ela tem também gás natural com a NTS, ela tem a Alpargatas também e a Duratex também dentro do grupo, tá certo? Então é uma boa opção para quem quer investir também com foco em dividendo, uma empresa excelente. Outra empresa também, outro banco também que é bem interessante, o Bradesco, sem dúvida. O Banco do Brasil, historicamente, também na parte de dividendos é muito boa. Um probleminha do Banco do Brasil que ele é subavaliado no mercado de modo geral é porque o controle dele ainda é estatal, né? O mercado vê com maus olhos empresas estatais, porque historicamente os governos, né, utilizaram, né, e ainda às vezes utilizam as empresas estatais como cabide de emprego. Acontece às vezes casos, né, comum acontecer corrupção e tudo, apesar de que aparentemente isso está diminuindo, mas né, o governo, valor de governo, o negócio fica um pouco complicado. Então o mercado costuma ver de uma forma pior as empresas que são gerenciadas pelo governo. Tá certo? Então o Banco do Brasil ele é um pouco mais mal visto pelo mercado em matéria de valorização, mas na questão de dividendos ele é um excelente pagador de dividendos. O Santander também paga excelentes dividendos, principalmente porque a matriz dele é na Espanha, então o dinheiro que ele ganha no Brasil ele quer mandar para a matriz, e a forma dele mandar para a matriz é através de dividendos. Tá certo? Então é assim que essa parte dos bancos aí, do investimento. Outro setor também bem interessante na questão dos dividendos é o setor de seguros, né? Então o setor de seguros ele tem empresas do tipo Sul América, Porto Seguro e Banco do Brasil Seguridade. Essa última aí, sem dúvida, a melhor pagadora de dividendo de todas elas, tá certo? Então ela é um braço dentro do Banco do Brasil do setor de seguros, e ela pega a parte do lucro dela e repassa diretamente aos acionistas, tá certo? Então ela tem pago aí dividendos históricos aí na faixa aí de 8, 10, esse ano aí na faixa de 12% ao ano, fora a valorização da ação dela também, tá? Então o código dela na bolsa é BB Seguridade, tá? É BBSE 3, né? Na verdade o código. Outra empresa também excelente é a questão da Porto Seguro, tá? E uma coisa interessante que está acontecendo na Porto Seguro recentemente é que os lucros dela subiram, tá? Assim, ao longo dos últimos 10 anos, ou seja, é uma empresa que tem gerado lucros consistentes. Os principais donos dela é o grupo do Banco Itaú, ou seja, é gente que sabe gerenciar muito bem empresas, né? Que o diga agora uma operação que eles fizeram lá na compra da XP Investimentos. Então é um grupo muito forte. E apesar desses lucros crescentes que ela apresentou nesses últimos anos, as ações têm caído aí desde o começo da pandemia. As ações vieram ali de R$ 67,00 e estão beirando a faixa de R$ 47,00. Normalmente quando tem essas disparidades no mercado, são onde que acontecem as melhores oportunidades para se comprar ações de boas empresas pagando bons preços, tá, gente? Lembrando que nada do que eu estou falando aqui é uma recomendação de compra, tá? Existem estratégias por trás para se montar uma carteira, para você poder saber diversificar essas ações e dar pesos diferentes para poder equilibrar, porque um dos princípios para o sucesso no investimento no mercado de ações é a diversificação. Tá? Então, assim, às vezes as pessoas têm medo de investir em ações. Pô, se eu investir numa empresa
a empresa quebrar, né? Ou existe igual o caso agora nós estamos vivendo aí do IRBR, era uma empresa de resseguros que aparentemente tinha bons lucros ali nos últimos 3 anos e de repente foi descoberta uma fraude contábil que fez com que essas ações caírem aí na faixa de quase 80% de queda. E aí o risco do investidor ele é diluído a partir do momento que você consegue diversificar os seus investimentos. Então você deve comprar ações de um número de empresas que você aguente que alguma delas caia 60%, 70%, que eventualmente pode acontecer. Então ninguém tem essa bola de cristal e saber qual empresa que vai acontecer um problema. Por isso que você tem que ter uma carteira ali de 10, 15, 20 ou às vezes até mais empresas. Então, como é que eu tento montar, né, as carteiras, né, porque eu tenho já auxiliado algumas pessoas pessoalmente com investimento, a moldar de acordo com o perfil do investidor, que é uma coisa que tem que ser analisada. A minha carteira de ações é totalmente diferente da carteira de ações das pessoas que eu tenho mentorado, tá? Porque cada pessoa tem uma experiência diferente no mercado e um apetite ao risco diferente. Então tem pessoas que são mais agressivas no mercado, elas estão dispostas a correr riscos um pouco maiores e aí elas acabam pegando um pouco de ações de empresas que têm um potencial de valorização maior, mas também podem apresentar quedas mais expressivas. E, de um modo geral, a grande maioria das pessoas, principalmente quem está entrando no mercado mais recentemente, uma forma mais conservadora no mercado. Tá? Então a ideia principal é que você preserve o seu capital e que você vá ganhando consistentemente ao longo do tempo. Não é igual a forma que eu falei que acontecia no passado, que é a questão da especulação. Tá? Porque a especulação ela tem essa volatilidade no seu patrimônio. Então, assim, aquela sensação, quem especula no mercado, quem faz trade, se algum trade estiver me vendo, ele vive isso na prática, ele sabe que um dia ele está muito empolgado, que ele está ganhando muito dinheiro, e no outro dia ele está arrasado, porque fez uma operação errada e perdeu muito dinheiro. Então a dificuldade do trade é conseguir essa consistência. Existem traders, né, que conseguem essa consistência? Existem, tá? Mas o número é muito pequeno. Essa forma que a gente está passando aqui é uma forma consistente, acessível a qualquer pessoa, e que ela possa principalmente dedicar ao principal fator que vai influenciar o sucesso dela ao longo do tempo, que é o aporte, tá, gente? Então não existe mágica no mercado de ações. Não adianta falar assim, eu vou investir 10 mil reais, vou deixar esse dinheiro quieto lá e daqui a uns anos eu vou ter milhões. Isso é mentira, tá? Isso não acontece. O mercado não funciona dessa maneira. Mas e se eu descobrir a próxima Magazine Luiza, né, que é a empresa que mais se valorizou aí nos últimos anos? Tá? Nem assim, tá, gente? Porque as pessoas que ficam procurando essa Magazine Luiza, essa empresa mágica que vai fazer uma transformação fantástica, são as pessoas que vão perder dinheiro no mercado. Tá? Não existe essa mágica. Então, o mercado, as pessoas... Por que eu estou falando que não existe essa mágica? Porque absolutamente todos os investidores de sucesso conseguiram isso ao longo do tempo. Tá? Então, isso aí foram ganhos consistentes que foram acumulados e o próprio mercado vai trabalhando para você. E uma grande vantagem dessa metodologia é justamente você não precisar ficar acompanhando o mercado o tempo todo. Se você opera day trade, opera comprando e vendendo todo dia, você tem que ligar o seu computador às 9 horas da manhã, desligar ele no final da tarde e até para ir no banheiro é difícil, né? Porque você não pode desligar ele muito tempo, porque você pode perder uma oportunidade no mercado que surge em alguns segundos. Né? Então, se você tem uma metodologia consistente, você pode simplesmente acompanhar o mercado uma vez por mês e focar onde? Focar no seu trabalho, focar em aumentar a sua renda, em fontes de renda extra, porque aí sim, você tendo dinheiro para aportar no mercado, o mercado vai podendo trabalhar para você. Tá? Então, para ele trabalhar, ele precisa do alimento. O alimento dele é o quê? O dinheiro. E o principal fator que leva à força mesmo do ganho no mercado é o tempo. Tá? O fator exponencial do mercado é o tempo, tá certo, gente? Então, não adianta nada você pensar em ações se você tiver um foco menor do que pelo menos 5 anos. Então, você, eu vou investir e quero tirar meu dinheiro daqui a 2 anos para um objetivo de fazer, sei lá, uma viagem para o exterior. Aí eu falaria o seguinte, não investe no mercado de ações. Apesar da gente estar vivendo esse ciclo de alta, a tendência do mercado está obviamente de alta, a bolsa pode se valorizar muito, aí, multiplicar, às vezes até dobrar de preço daqui a 2 anos, tá? Isso é possível de acontecer, ou até mais às vezes, né? Isso visto que já aconteceu várias vezes na história da Bolsa dos Estados Unidos desde 1802 e
na Bolsa Brasileira desde 1965, então isso é possível de acontecer. Agora, nesse meio do caminho também é possível acontecer dela cair de novo na metade. Tá? Então, assim, nada muda para o mercado despencar 50%. Então, para ele poder subir mesmo, para você ter ganhos consistentes, a ideia é que você possa deixar esse dinheiro lá no mercado sem prazo para poder tirar. Tá? E aí sim, você vai tirar lá na frente os dividendos, porque senão você pergunta assim, pô, mas eu vou ganhar dinheiro como? Eu vou ficar só colocando dinheiro lá o resto da vida e isso não vai me dar resultado nenhum? Não. Os dividendos você vai poder sacar a qualquer momento, inclusive com a legislação vigente, sem imposto nenhum. Tá? Os dividendos propriamente dito, eles já são 100% isentos de impostos com a legislação atual. Então, falando de tributar os dividendos e tudo, mas se tributar os dividendos, a gente vai receber 10% menos, né? Mas talvez seja compensado aí com o aumento de lucratividade da empresa e tudo, tá certo? Então, essa possibilidade existe, tá? Isso é claro, isso é real. Eu tenho postado algumas coisas aqui, hoje fiz um post, eu fiquei um pouco com receio de fazer, né? Porque assim, eu quero mostrar uma coisa que isso existe, porque a gente vê lá o exemplo do Luiz Barsi, quem não conhece, eu acho que vale a pena procurar saber um pouco mais e tudo, da história dele. Ele é uma pessoa que tem já 50 anos de mercado, né? E ele é um bilionário que começou como engraxate e multiplicou o patrimônio dele infinitas vezes aí para poder chegar ao valor que ele tem hoje, e também usa uma metodologia muito simples, né, no mercado, que é essa questão do reinvestimento de dividendos. Então, acho que isso é uma coisa que a gente precisa personalizar esse investimento da pessoa. Essa carteira tem que ser a cara da pessoa que tá investindo, né? Como é que ela combina com o apetite de risco dessa pessoa, para que ela consiga ficar confortável, acreditando nas empresas que ela investe, para quando o mercado apresentar uma queda, ela não ficar com medo e vender as suas ações no pior momento. Então, você precisa realmente acreditar nas empresas que você está investindo para você ter resultados consistentes no mercado. Tá certo? Então, o setor de seguros é mais um outro setor excelente pagador de dividendos. Além do setor de seguros, a gente tem também um setor de saneamento. Tá? O setor de saneamento, a gente tem empresas do tipo Copasa, aqui em Minas Gerais, Sanepar lá no Paraná, Sabesp em São Paulo. Tá? Essas empresas são exemplos de empresas listadas na Bolsa de Valores. E ela é um outro exemplo também de empresa boa pagadora de dividendo, que é até o que eu estava comentando aqui nesse momento, que é a questão do post que eu fiz, com a questão do valor do dividendo. Né? A Copasa pagou hoje um dividendo extraordinário, R$ 6,48 por ação. Tá? É um dividendo que ela não tem costume de pagar normalmente, mas é uma parte do lucro dela que vem sendo represado lá desde o ano de 2016. Tá certo? Então, é uma empresa também que tem receitas muito previsíveis, né? Porque a conta de água nossa oscila pouquíssimo, né? Então, se às vezes acontece alguma coisa, aquele mês vê um valor mais alto, mas em média o valor é praticamente o mesmo aí, né? Então, as receitas dela são bem previsíveis e ela tem tido lucros consistentes aí, as empresas do setor de saneamento. E o setor de saneamento tem uma característica que tem um campo enorme para se desenvolver no Brasil nos próximos anos, né? Eu estava vendo aqui alguns estudos antes da live aqui, né, para a gente poder comentar, é que a parte de esgoto ainda, existem vários estados no Brasil que não tem nem 10% da população com esgoto, tá? É o caso do estado do Pará, por exemplo, tá? Então, assim, é um setor que tem muito. Interior de Minas, se você for analisar bem, água potável já existe, assim, em grande parte, mas a parte de esgoto mesmo ainda é muito subpenetrada ainda tem muito espaço para poder crescer. Tá? Então, existe um marco do saneamento que está possibilitando agora outros concorrentes entrarem no mercado, mas aí é só o tempo mesmo que vai dizer como é que essas empresas vão se comportar mediante esses novos entrantes no mercado aí e essa possibilidade de crescer. Tá certo? E, por último, o outro setor que a gente tem aí de empresas boas pagadoras de dividendos historicamente é o setor de telecomunicações. Tá? O setor de telecomunicações foi o principal setor da Bolsa Brasileira nos anos 90, né? Então, existia no Brasil uma dificuldade enorme para se conseguir telefone fixo na época. Então, eu lembro lá na casa dos meus avós lá, meu avô, coitado, ele comprou uma linha telefônica, né? E com a esperança de que aquilo ali seria uma renda extra para minha avó, porque na época podia se alugar uma linha de telefone e ter uma receita com aquele aluguel de telefone, né? Infelizmente isso, né, para ele, na visão dele, isso acabou não se concretizando.
e não serviu de renda porque o telefone ficou acessível, né? Pelo contrário, hoje se você quiser ter 10 linhas de telefone na sua casa, você tem e ninguém quer ter mais linhas de telefone. Hoje praticamente as pessoas têm só o celular mesmo. Tá? Então as empresas de telefonia são boas pagadoras de dividendo também, especialmente a Vivo, é a mais forte do setor, é a mais consistente, analisando pela ótica do mercado financeiro, né? Tem alguns concorrentes apertando ela aí, principalmente a Claro, acho que está ganhando um espaço aí, parece que está com um serviço com a qualidade melhorando também, mas também é um setor que ainda tem espaço para crescer no Brasil, principalmente em qualidade, né? Vivi um exemplo na prática que agora, durante a live, eu tive uma queda da internet, ficou lento, deu uma bloqueada aqui e tal. Ou seja, a qualidade da telecomunicação no Brasil, da internet, tem ainda muito espaço para melhorar e, consequentemente, essas empresas vão ter resultados com isso e parte, né, você sendo sócio dessas empresas, você com certeza recebe uma parte dela em dividendos, tá? Do lucro que essa empresa vier a dar. Então, assim, os principais setores pagadores de dividendos são esses 5 que eu falei. Então, energia elétrica, seguros, bancos, saneamento e telecomunicações. Existe também o setor de papel e celulose, que algumas pessoas falam, né, que é o exemplo do Luiz Barsi, como eu falei, que ele investe também bastante nesse setor. A Klabin é uma excelente pagadora de dividendo, só que a grande diferença que eu não incluiria entre os principais do setor de celulose é justamente a questão da falta de previsibilidade, porque a receita dela não é tão recorrente. Então hoje a gente está tendo uma demanda muito grande de papel e celulose. Existia uma crença de que hoje tudo é online, não vai precisar mais de papel, ninguém está usando mais impressão e tudo, mas isso mudou, porque o comércio passou a ser eletrônico e toda compra que você faz online, você recebe uma caixinha na sua casa, ou seja, mudou a forma de consumir papel, mas na verdade houve um aumento desse consumo de papel ao longo do tempo, tá certo? E aí essa empresa não tem mais a mesma previsibilidade de resultados, então o lucro dela oscila. Existem anos como o ano de 2020 que os dividendos caíram bastante, tá? Falando em dividendos caíram bastante, até vou falar também o exemplo dos bancos, apesar deles pagarem muitos dividendos, o ano de 2020 foi um ano particularmente pobre em dividendos para o setor bancário, porque o Banco Central proibiu a divisão de dividendos, tá? Saiu uma regulamentação e os bancos não puderam pagar mais dividendos ali abril em diante, para poder concentrar o dinheiro deles na possibilidade de aumentar os empréstimos para poder ajudar as empresas e as pessoas que precisassem sair da crise do corona através de empréstimos bancários. Mas o que acontece? O lucro dos bancos não caiu muito. Eles fizeram uma provisão grande para devedores duvidosos, né, que grande parte não está se confirmando. Tá? O corona não afetou tanto o setor bancário. E aí, com isso, os bancos estão segurando esse lucro. Provavelmente no ano de 2021 eles vão pagar, devem voltar, se o Banco Central liberar, a pagar bons dividendos de novo, como pagaram aí nos últimos 20 anos, aí, mais ou menos. Tá? Estou vendo uma pergunta aqui interessante aqui sobre o setor de aviação. Eu vou fazer um comentário aqui. O setor de aviação é um dos setores, ao contrário dos setores que a gente acabou de falar. Por que esses 5 setores que eu falei são tão fortes? Porque as empresas, historicamente, são perenes, ou seja, existem o caso de pouquíssimas quebras das empresas desse setor ao longo do tempo. Os bancos, no passado, existiam quebras recorrentes, né? Então, existiam muitos problemas. Existiam muitos problemas com os bancos no Brasil. E esses problemas foram resolvidos ali com várias regulamentações que passaram a ter. O Fundo Garantidor de Crédito entrou forte para poder segurar e passar confiança no mercado, ou seja, toda vez que você deposita um dinheiro no banco, um pequeno percentual vai para esse fundo para socorrer algum banco, né, em caso de quebra de algum deles e tudo. E também houve uma concentração em grandes bancos, e esses bancos passaram a ser muito bem geridos. Então eu falei aqueles 4 principais, então esses bancos ficaram cada vez mais fortes e a chance desses bancos quebrarem é cada vez menor, né, devido à consistência que eles têm aí atualmente.
Então, um fator importantíssimo que a gente tem que ter, porque que esses setores são tão interessantes, é justamente a perenidade dessas empresas. Ou seja, são empresas que ao longo do tempo, elas se mantêm, né? Então você não vai ouvir falar provavelmente de uma empresa do setor de energia quebrar, porque a energia é estratégico. Imagina se uma CEMIG vier quebrar, todo mundo ficar sem luz, né? Aconteceu um problema recente lá no Amapá, a gente viu o transtorno que causou para a população lá da região, né? Então é um setor estratégico, a gente não consegue ficar sem energia elétrica, então as empresas, de uma forma geral, se acontecer um problema, até o governo com certeza vem ajudar esse tipo de empresa. Então esses setores são empresas mais defensivas, são mais seguras, são mais conservadoras aí. O setor de aviação, né, que me comentaram aqui embaixo aqui, é justamente o oposto disso, né? É um dos setores mais frágeis da economia, infelizmente, tá? Historicamente já quebraram Varg, VASP, Transbrasil, Avianca recentemente, entre outras várias empresas que aconteceram no passado. Azul e Gol também passaram uma situação difícil, ainda estão passando de certa forma, apesar do setor estar se recuperando. Aí as viagens estão voltando, né? Muita coisa está normalizando. Ainda não se sabe como vai ficar a questão do turismo de negócios, né? Porque com a questão da pandemia, boa parte das reuniões passaram a ser online, talvez parte disso realmente não volte mais a ser presencial, então ainda não dá para saber ainda a dimensão, mas historicamente as empresas de aviação, para a questão de pagamento de dividendos, não foram bem sucedidas, nenhuma delas, tá? Tiveram dividendos consistentes, então é um dos setores para se ter muito cuidado em uma carteira para o longo prazo. Tá? Porque as empresas historicamente tiveram problemas porque a parte dos custos dela depende de vários fatores. Então, o leasing de avião muitas vezes ele é feito em dólar. E aí o dólar é uma moeda que ela oscila todo dia, né? Então, se ela tem altas muito grandes rapidamente às vezes, e as empresas não conseguem fazer hedge para essas operações e acabam tendo custos altos, às vezes, de financiamento, aumentados pelo financiamento. O preço dos combustíveis dela também, às vezes, são variáveis que ela não tem controle. Então, o custo fixo dela é muito alto. Tá? É um setor bem delicado aí para se investir. Tá? É o setor de aviação. Tá certo? O que acontece, eu estava falando no começo, a parte dos setores, falei desses setores bons pagadores de dividendos, mas uma coisa importante que a gente tem que observar é a questão dos ciclos econômicos. Então, a questão dos ciclos é o seguinte, as empresas de commodity que ficaram mal nos últimos anos, então quem tem ações aí da Vale do Rio Doce, da Petrobras, tem que ter uma clareza, tá, gente? Tem que ter isso bem forte na mente, que esse tipo de empresa, você investe nela e você deve ficar com ela muito tempo, porque as commodities às vezes ficam muitos anos em baixa, né? Muito tempo caindo. Então quem não está preparado para ter esse tipo de empresa, não deve ter na carteira. Para quem não está preparado para ter ali uma ação igual a Vale, que ficou vários anos em baixa, não deve ter. Petrobras também, vários anos em baixa. A Petrobras foi mais em função da questão, principalmente da corrupção, né, que causou um estrago enorme ali naquela empresa. Tá? E ela vem se recuperando, ela vem sendo melhor gerida. Então, assim, é uma empresa que tem um potencial muito grande também de crescimento aí nos próximos anos. Tá certo? Então, assim, você tem que ter essa clareza na hora de você escolher suas ações para poder justamente personalizar a sua carteira e você ter tranquilidade. Então, se a pessoa tem medo de pegar uma ação e comprar ela e ela ficar 5, 7 anos em baixa, não tenha ações de commodities. Tá? Muito cuidado com esse tipo de empresa. Em compensação, na parte de recuperação econômica, como é o que a gente vem experimentando aí nos últimos tempos, são as empresas que mais sobem. Tá? Então, se você quer ter valorizações expressivas, tem um setor particularmente interessante, que é o setor de siderurgia, tá? Não com foco em dividendos, apesar de que no próximo ano Vale e Petrobras tendem a pagar excelentes dividendos, o setor de siderurgia também é cíclico. Tá? Então, assim, é um setor de produção de aço. E como é que funciona esses setores? As empresas investem muito pesado na construção dos fornos, a questão de toda a logística que ela precisa para distribuir o produto dela, a questão da aquisição do minério e tudo. Então ela faz um investimento muito grande. Depois desse investimento muito grande que ela faz, aquele investimento fica por muitos e muitos anos, a não ser em alguns momentos que existem
a questão da necessidade de reformar esses alto-fornos, né? Tirando esses momentos específicos, ela é uma empresa que ela faz aquele investimento grande e aí quando há uma baixa da demanda econômica, né, quando teve a crise ali, principalmente 2014, 2015, talvez uma das piores crises ali do 2000 até 2016 que o Brasil já enfrentou, esse setor praticamente morreu. Então a gente vê ali ações da Uzi Minas que eram quase R$ 50, virem a custar, né, no caso da pandemia, chegaram ali a R$ 3,70 mais ou menos, né? Então você pegar uma ação de R$ 50, vir para R$ 3, é uma coisa assim inimaginável, né? Você fala assim, não, como é que pode a empresa? E a empresa não quebrou, a empresa está lá, firme, reativou o alto forno dela, tá? Então, ou seja, ela passou praticamente 10 anos numa situação ruim, certo? E vem apresentando uma recuperação expressiva. Então a ação dela na pandemia era R$ 3,70, quase R$ 4 ali, ficou ali um bom tempo, uns 3 meses praticamente nessa faixa, e hoje está batendo na faixa de R$ 14, ou seja, nós estamos falando de uma valorização aí de 3 vezes e meia o valor que ela apresentou há 6 meses atrás, tá certo? Então o setor de siderurgia é um que não precisa de investimento. Se a economia continuar crescendo como vem crescendo, o setor de construção civil, gente, está muito aquecido, né? Então, ou seja, o preço de cimento, quem está fazendo obra aí deve estar passando aperto, porque os preços de cimento aumentou, o aço aumentou demais da conta nos últimos tempos, e é em função dessa demanda. Então, ou seja, a economia está crescendo e essas empresas estão aos poucos voltando e elas estão tendo lucros aumentando. Então, a Uzi Minas, a Gerdau, a CSN, então, subiu barbaridades. Eu, infelizmente, dei azar na escolha da minha carteira, eu não tenho ações da CSN, mas eu tenho Uzi Minas e Gerdau, porque eu acredito nessa parte do ciclo. Agora, isso na minha carteira pessoal, igual eu falo que não é uma recomendação, isso tem que ser personalizado, representa um percentual pequeno em relação ao valor total da carteira. Por quê? Por causa dessa questão do cíclico. Então, assim, qual a garantia que esse ciclo vai durar mesmo que já sempre durou historicamente 5, 7 anos? Né? Ninguém tem essa garantia. Eu acredito fortemente que realmente a gente está nesse ciclo, que realmente vai se recuperar, que essa empresa ainda tem um potencial muito grande. Agora, elas não vão crescer em linha reta. Nesse meio do caminho, com certeza vão existir quedas muito grandes, como as que existiram esse ano. E aí, quem está preparado para isso, nesse momento, a pessoa fecha o olho e compra tudo que ela pode, que são as melhores oportunidades que tem na bolsa. Você comprar ações de boas empresas por preços 3, 4, 5 vezes menores do que o preço mínimo que ela deveria valer. Às vezes menos do que a metade do patrimônio que ela tem, ou seja, se a empresa quebrasse, ela valeria muito mais do que ela funcionando, né? São coisas que o mercado faz naqueles momentos que não tem lógica. Assim também como as altas, existem altas de preço que também não tem nenhum lastro, tá, gente? Então o mercado às vezes fica muito otimista, os preços sobem muito rápido e aí as pessoas ficam muito empolgadas. Então eu vejo agora muita gente querendo entrar no mercado de ações nesse momento especificamente, né? Depois que o mercado já recuperou todo. Então, assim, quando eu comecei esse Instagram ali em fevereiro, né? E tudo, logo depois veio o Corona, e eu comentava com as pessoas mais próximas, gente, ó, é uma oportunidade, o mercado caiu muito e tal. Só que grande parte dessas pessoas ficavam morrendo de medo de comprar ação naquele momento. Tá? Porque o momento, quando as ações caem, é um momento de pessimismo geral no mercado. Você só ouve notícia ruim. Porque se as notícias fossem boas, se existisse esperança naquele momento, simplesmente as ações não iam cair. Por que as ações caíram tanto? Porque existia o pessimismo, só existia notícia ruim. Ninguém tinha dimensão do estrago que o corona ia fazer naquele primeiro momento, certo? Então aí as empresas despencaram a 70%, grande parte delas. E muitas delas, né, que é aí que eu falo que existem algumas oportunidades, que a gente souber pesquisar melhor as empresas da bolsa, ainda não se recuperaram do valor que elas estavam, ainda estão bem baratas, tá? Até uma sugestão aí que me pediram de comentar de empresas ainda que estão baratas na bolsa, tá? Existem ainda muitas oportunidades e aí cabe a gente saber aproveitar essas oportunidades, tá certo? Então, esse investimento em ações tem essa base, que é o aporte, o tempo e o reinvestimento dos dividendos no começo. Então, para você começar essa carteira, esse reinvestimento dos dividendos, ele é fundamental. Por quê? É o dinheiro trabalhando para você e cada vez mais dinheiro trabalhando para você. Por quê? Uma particularidade importante do mercado de ações é que a sua remuneração não é em função
do valor que você tem lá investido no mercado. Então a pessoa pensa assim, quando eu tiver, sei lá, 100 mil reais investindo no mercado, quanto que eu ganho de dividendos? Tá? Os dividendos não são pagos em função do valor, eles são pagos em função do número de ações que você tem. Então, por isso é a lógica de comprar mais ações quando o mercado cai, porque com o mesmo dinheiro você compra mais ações pagando mais barato. Então, é uma lógica contrária do que as pessoas acabam fazendo na prática. As pessoas querem comprar as ações quando elas já subiram, sendo que o melhor momento é quando o mercado cai. E essas quedas, gente, sempre vão se repetir. Tá? Então vai acontecer alguma coisa em algum momento, alguma notícia ruim, uma crise política, um problema específico numa empresa, uma crise daquele setor que vai fazer com que aquelas ações despenquem e ali é o momento das pessoas, né, de quem quer investir com esse foco, comprar o máximo de ações possíveis naquele momento. Vai acertar o fundo, o momento mais barato de comprar? Não. Ninguém tem essa bola de cristal para saber que 23 de março ia ser o pior dia da pandemia. Tá? Senão todo mundo guardava todo o dinheiro e comprava naquele dia específico. Isso não acontece. Mas à medida que as ações forem caindo, vale a pena quem tiver condição de aportar naquele momento e ir comprando de forma consistente. Tá certo, gente? Então, essa ideia que eu queria passar, eu estou recebendo um recado aqui que a live dura 1 hora, né? A gente acaba empolgando um pouco, porque assim, é muita informação e justamente passar um pouco dessa vivência no mercado. Tá? Então eu passei aí os principais setores aí para a gente investir por longo prazo, analise empresas desses setores, tá? E as empresas dos setores cíclicos. Então depois eu vou fazer uma live mais abordando esses outros setores, dessas outras oportunidades de crescimento no mercado, mas eu queria passar uma mensagem de confiança, que se você investir em ações de boas empresas, para o longo prazo, a sua chance de perda no mercado financeiro ela praticamente não existe, desde que você respeite as regras básicas de diversificação e escolha de empresas de lucros consistentes. Tá? Então, assim, não desanime quem está investindo agora no começo e às vezes recebe ali alguns centavos de dividendos. As pessoas pensam que isso pode ser desanimador em alguns momentos, tá? Mas isso com certeza ele vai gerar o aumento desses juros compostos, que é o juros sobre juros e colocar o dinheiro trabalhando para você. Você não vai se arrepender disso. Tá? É um caminho muito consistente mesmo. E aí a gente vai, né? Gostaria que vocês continuassem acompanhando lá no Instagram para a gente poder ir trocando ideias. Gostaria de sugestões também para próximos temas, para a gente poder criar aqui junto uma comunidade de pessoas interessadas em ter uma renda extra futura sem depender da atividade principal do trabalho, tá? De uma forma muito segura aí, tá? Muito obrigado a todos que acompanharam. Obrigadão mesmo, valeu pela força aí, grande abraço a todos aí. Falou! Tenho certeza que deseja encerrar o